Cicatrização, feridas e úlceras de pressão. Um pouco sobre a cicatrização, sobre as fases. Existem três fases: a inflamatória, a proliferativa e a fase de maturação. A fase inflamatória ela vai de 1 a 7 dias e ela tem uma grande hemostasia que é responsável por parar esse sangramento, onde utiliza um agrupamento de plaquetas e com o tempo de coagulação, um grande número de neutrófilos que são os primeiros a chegar e para garantir a limpeza do local. A célula principal são os macrófagos que vão iniciar uma série de interleucinas, principalmente a 1 e a 6, e os linfócitos. Então a célula principal no período inflamatório, que dura de 1 a 7 dias, são os macrófagos. Aí depois já partimos para a fase proliferativa. Ela já entra junto com a inflamatória, porque ela está entre o quarto e 21 dias. Então, enquanto ainda está ocorrendo a fase inflamatória, está ocorrendo a fase proliferativa também. A fase proliferativa ela é responsável pela granulação e epitelização no tecido. Ainda temos macrófagos, né, porque as duas se intercalam, principalmente o GTF-beta, só que a principal célula desse período são os fibroblastos. Eles são responsáveis pela granulação e epitelização do tecido. Após a fase de proliferação, temos a fase de maturação. A fase de maturação ela dura de 21 dias até 1 ano. E a principal característica dela é ter a retração da cicatriz. E você vai ter a principal célula nesse momento, será os miofibroblastos. Então, na fase, é, na fase inflamatória vamos ter os macrófagos, na fase proliferativas os fibroblastos e na fase de maturação os miofibroblastos. Agora sobre a cicatrização anormal. Podemos falar primeiro da ferida crônica. A ferida crônica é causada por um prolongamento da fase inflamatória. A fase inflamatória, que deveria durar de 1 a 7 dias, ela dura muito tempo, aquela ferida fica inflamada por vários dias, então ela é uma ferida crônica, mais de uma semana. Ela, com debridamento, ajuda a recuperar e garantir a cicatrização normal. Então, às vezes, aquele lugar que está inflamado, você faz um debridamento, tira aquele tecido que está dificultando a cicatrização, ele já melhora e pode voltar a uma cicatrização normal. As principais causas de uma ferida crônica são uma infecção no sítio cirúrgico ou nesse local de ferida, uma desnutrição, a obesidade, a hiperglicemia, que são os pacientes diabéticos, os tabagistas e os pacientes que fazem uso de corticoide, porque eles inibem aquela fase de proliferação e de inflamação. Temos também a cicatriz hipertrófica e a queloide, que é uma proliferação anormal dos fibroblastos. Então, um pouco da diferença entre a queloide e a cicatriz hipertrófica. Na queloide, ela vai além dos limites, ele ultrapassa o limite da cicatriz. Ela pode ser ainda progressiva e ficar aumentando cada vez mais. Tem um grande fator genético, então parentes que têm o queloide, na família pode ter um maior número desses processos. É mais comum em negros do que em pessoas de outras raças e muito comum das regiões do corpo, é mais comum essa parte do peito, aqui perto do externo. Já a cicatriz hipertrófica, tem um aumento, né, da parte de fibroblastos, só que ela respeita mais a parte da incisão, a parte do corte ou a parte dessa ferida. Então, e ela também pode até regredir com o tempo. Agora, o tratamento da queloide ela já não é muito efetivo e tem uma taxa de volta muito grande. Quer dizer que às vezes você usa pomadas, corticoides tópicos e uma incisão cirúrgica vai ajudar no momento. Mas às vezes a própria incisão cirúrgica, ou seja, onde você retira aquela queloide, ela com o tempo pode voltar e até mais do que tinha antes. Sobre as feridas e suturas. As feridas, para você ter uma hemostasia e uma boa cicatrização, precisamos ter três coisas. Precisa estar limpa, ela precisa ter uma boa vascularização e precisa não estar contaminada.
Então a cirurgia limpa, bem visualizada, não contaminada, ela vai cicatrizar bem. Agora, os tipos de fechamentos. Temos os primários, secundários e terciários. O primário são aqueles que nós utilizamos de algum método para fechar essa cirurgia, seja por fios em sutura, grampos ou qualquer outro tipo de tecnologia, mas onde nós induzimos esse fechamento. Agora, a secundária é quando deixamos ela fechar sozinha. Ela geralmente é bem mais prolongado e ela vai vir por fibrinas, né, que é o normal do organismo, de baixo para cima. E ela é bem necessária em feridas grandes e que pode estar contaminadas. Comum em casos de mordeduras de animais e diabéticos e em grandes úlceras, que essas são difíceis você fazer uma aproximação. Bem comum em cirurgias contaminadas, em cirurgia onde tem algum sítio de contaminação perto. Então você deixa fechar em segundo plano, onde você pode visualizar melhor essa infecção e pode fazer curativos e limpezas diárias, diferente de fazer uma sutura onde você não observa como está evoluindo embaixo dessa sutura. E temos a terciária, que é principalmente eu não vou fazer nada, seria como a secundária, só que depois de um tempo você pode agir de algum método cirúrgico, que seria como a primária. Então a terciária é a junção da primária e da secundária junto. Você não faz nada a princípio, depois você utiliza algum método. São utilizados, por exemplo, nos grandes queimados, que não fazemos nada a princípio e depois podemos fazer debridamentos e até mesmo enxertos. Tipos de feridas complexas que nós temos são as grandes úlceras e os grandes queimados. São cirurgias mais difíceis de tratar, porque elas às vezes têm uma área muito grande e é difícil você fazer aproximações, então temos que utilizar às vezes outros métodos para cuidar desses tipos de ferida. Agora sobre as mordeduras, que é um tipo de ferida também bem complexa, que geralmente elas são contaminadas. Então temos que sempre pensar em fazer uma boa lavagem, um bom debridamento de algum tecido se precisarmos, não suturar esse tecido, então sempre vai fechar em segunda instância, um fechamento secundário, utilização de antibióticos e profilaxia. O antibiótico utilizamos a amoxicilina mais o clavulanato e a profilaxia fazemos para tétano e para raiva. A raiva dependendo do esquema, se podemos vigiar ou não esse animal e onde o local dessa mordida. Então, isso podemos ver depois, na boa tabela. Sobre as úlceras de pressão. Ela geralmente é causada por uma limitação no movimento, pacientes que estão acamados, que não podem se movimentar na cama. E geralmente se ele tiver uma pressão maior que 32 milímetros de mercúrio e um tempo mais de 2 horas. Então pacientes onde tem uma pressão no local por, que ultrapasse esses 32 milímetros de mercúrio e fique por um tempo maior que 2 horas, já começa a ter essa úlcera de pressão. E ela pode ter os lugares principais, né, que são nas prominências ósseas, que é muito comum encontrarmos úlcera de pressão na zona sacra, na zona isquiática, nas trocantéricas, calcâneo e occipital. Então é ali nas costas, na parte isquiática, quando a pessoa fica de lado, então na trocantérica, no calcanhar e na cabeça. Principalmente a sacra é muito comum a gente encontrar nos nossos serviços. A classificação a gente classifica ali em quatro, como um eritema local, que é só aquela vermelhidão um pouco, e pode ter igual uma ferida, se tiver uma ferida, mas preservando os tecidos adjacentes. Então a ferida só na pele e uma exposição de tecido gorduroso e outros anexos. Então quando ela já ultrapassa a pele, já começou a chegar no tecido adiposo e na musculatura. E a exposição de tecido ósseo, principalmente na sacra, quando a pressão foi tão grande que já destruiu até a musculatura, a parte muscular e já estamos visualizando o osso. Tratamento é sempre fazendo a prevenção, que é mudar o decúbito de 2 em 2 horas, então decúbito dorsal, depois decúbito lateral direito, depois decúbito lateral esquerdo, depois se possível colocar em decúbito frontal e ficar modificando a cada 2 horas esse paciente para podermos ter a prevenção da úlcera de pressão. Caso já está com uma úlcera de pressão, e principalmente em grau 3, podemos fazer um debridamento para retirar tecido desvitalizado, porque quando o tecido fica necrótico, ele impede que o tecido ao redor ele se cicatrize. Então podemos fazer o debridamento.
Também podemos utilizar antibiótico somente nos casos que tiver celulite adjacente. Se não tiver infecção ao redor dessa úlcera, não necessita a utilização de antibiótico. E também podemos fazer retalhas, onde retiramos uma parte de tecido em alguma outra região do corpo e colocamos ali.